Muito bem, e essa é a nossa aula sobre as disfunções da burocracia. E eu vou aproveitar para que a audioaula seja o mesmo áudio da videoaula, porque você vai entender por quê. Porque realmente não tem muita coisa aqui para mostrar no vídeo que você não consiga entender simplesmente ouvindo. Então eu acabei transformando a audioaula no próprio áudio da aula. Bom, vamos lá, deixa eu começar a explicar para vocês. O que são disfunções da burocracia? Disfunções da burocracia são situações causadas pela burocracia que acabaram sendo prejudiciais, acabaram dando errado. Quando você vai no órgão público, ou quando você vai numa empresa, ou você vai solicitar alguma coisa, e aí essa pessoa diz que você tem que preencher o formulário tal, trazer uma xerox da identidade tal, e anexar tudo, ir lá no cartório, tem que timbrar, reconhecer a assinatura, e dar entrada no processo, não sei o que mais. O que você fala? Você fala, nossa, toda essa burocracia. E o que isso significa, né? O que significa isso? Na verdade, a burocracia ela se tornou um exemplo de ineficiência. Quando você quer dizer que uma coisa é ineficiente, demora, é muito passo, muitas etapas, você fala que é burocrático. Mas a burocracia não foi feita para ser assim. A burocracia foi feita para ser eficiente, para as pessoas realmente ali terem uma velocidade nos processos. E quando você olha para o que a burocracia é hoje, você vê que não é assim. Mas por quê? Por conta das disfunções da burocracia, que são já justamente os erros que a burocracia trouxe, né, as dificuldades que a burocracia trouxe e que foram ocasionadas por conta desse sistema que acaba atrapalhando a vida das pessoas mais do que ajudando. E é isso que a gente vai saber agora. Quais são essas disfunções, né? Quais são esses pontos negativos aí da burocracia? Muito bem. Vamos começar então. O primeiro ponto da burocracia, o primeiro ponto negativo, tá? É o apego a regras. Então, quer dizer, a burocracia ela trouxe para as pessoas de dentro das organizações que as utilizam um apego excessivo a muitas regras. Porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo, porque tem que ser assim. Então as pessoas elas têm regra para tudo, elas não fazem nada se não existe algo escrito, se não existe algo ali pautado. Ah, essa é a regra, tem que seguir a regra. Não, mas a gente bora fazer diferente, não. A gente tem que seguir a regra. Então esse apego excessivo à regra acabou se tornando um ponto negativo que a burocracia trouxe, né? Essa questão de internalizar a regra, né? Quer dizer, as diretrizes da burocracia, elas são emanadas por meio de regras e regulamentos. Então, para atingir esses objetivos da organização. Só que elas, embora deveriam adquirir um valor positivo, elas acabam ali se tornando negativo justamente por conta disso, né? Então elas passam a substituir o que era intuitivo, que poderia a atitude das pessoas para que as pessoas se pautem apenas em regras. O segundo ponto negativo da burocracia, segunda disfunção é o excesso de formalidade, o excesso de papelada. Então, como você eu acabei de citar, né? Você vai no órgão público e te pedem que tem que assinar o formulário tal, e tem que fazer um ofício, e tem que trazer a xerox, não sei o que mais lá, e isso, aquilo, aquilo outro, e depois vai. Essa formalidade excessiva que a burocracia traz é algo que acaba ali tornando as coisas mais lentas, porque você tem que fazer muita coisa para conseguir o que você quer. Tudo você tem que registrar, tudo você tem que colocar no papel, aí vem uma pilha de papel, uma pilha de processo, e aí as coisas acabam sendo lentas. E justamente, na verdade, por esse excesso de formalidade é que a burocracia é conhecida como ineficiente. O nosso terceiro ponto é a resistência a mudanças. Uma vez que você tem pessoas dentro de um sistema burocrático, essas pessoas elas não querem mudar, elas se acostumam com aquilo que sempre foi. As regras, os procedimentos, as rotinas são sempre a mesma. Ninguém quer ter uma atitude para mudar o quadro, mudar a situação. Todos querem manter o status quo, todos querem manter as coisas exatamente como elas sempre foram. Então, como você pode imaginar, no mundo de hoje, um mundo globalizado, um mundo onde as tecnologias avançam muito rápido, não tem como a pessoa querer ficar parada no tempo.
mas a burocracia estimula isso, estimula essa resistência à mudança, o que acaba sendo um ponto negativo. Outra disfunção da burocracia são os relacionamentos frios, relacionamentos despersonalizados. Quando você está muito tempo num sistema burocrático, você não olha mais as pessoas com aquele calor humano, né? Você olha de uma maneira mecânica, de uma maneira robótica. Você não vê mais as pessoas como pessoas, digamos assim. Aqueles que estão dentro de um sistema burocrático veem as pessoas como ocupantes de cargos. Ah, tá ali o cargo daquela pessoa. É isso que ela faz. Ela faz essa tarefa, ela faz aquela outra e ela pode ser substituída por outra facilmente. Então, os relacionamentos acabam se tornando frios, despersonalizados dentro de um sistema burocrático. Um outro ponto é a categorização das decisões, da base do processo de decisão. O que significa isso? Se você estudou nossa aula 1 sobre características da burocracia, você viu que a gente citou lá que a quinta, se eu não me engano, a quinta característica era a hierarquia de autoridade. Então, quer dizer, existe uma hierarquia de autoridade muito definida, onde há cargos embaixo de cargos e cargos em cima de cargos. E normalmente quem tem o maior cargo tem a maior autoridade. E aí o que acontece? Muitas vezes, as decisões que são importantes de serem tomadas dentro de uma organização que aplica burocracia, elas só podem ser tomadas porque tem a maior hierarquia. Então ficam na dependência de quem está lá no topo da organização, de quem está no topo da hierarquia, tomar aquela decisão. E às vezes essa pessoa não é o mais adequado para tomar aquela decisão, porque ele não é um especialista no assunto da decisão em si. Mas mesmo assim, ele não sendo especialista, ele não sendo o maior conhecedor do assunto, a burocracia obriga ele a ter que tomar aquela decisão. Ele que toma a decisão. Outra questão dessa questão, que é a maior... Tá, por que categorização, né? Porque é a maior categoria hierárquica, ok? Então a maior categoria hierárquica toma como base as decisões. Toma, né? Decide. E o que acaba sendo ali prejudicial para a organização, uma vez que a pessoa não entende, pode não entender muito daquele assunto que precisa ser decidido. Outro ponto também da categorização das decisões é que, como às vezes, né, como eu citei nas vantagens da burocracia na aula passada, muitas vezes as decisões elas são pré-estabelecidas, porque já aconteceu uma situação igual antes e na situação que aconteceu foi tomada a decisão tal. Então agora que essa situação aconteceu de novo, ou uma situação semelhante, a gente vai manter a mesma decisão que tomamos no passado. E aí o que acontece? Muitas vezes, por conta desse monte de decisão tomada de maneira igual, acaba se categorizando as decisões. Ah, essa decisão aqui se encaixa nessa categoria, essa outra decisão se encaixa nessa categoria. Então, quando acontecer situações daquela categoria, toma-se tal decisão. Enfim, você acaba ali categorizando as decisões e você impede que decisões diferentes, talvez mais eficientes, talvez melhores, sejam tomadas, porque ninguém vai tentar arriscar uma nova decisão se já está tudo categorizado. Consegue entender? Então esse é um problema. O outro ponto, né, são os apegos, né, o apego a rotinas, ou como você pode falar, uma super conformidade com as rotinas, com os procedimentos. Quer dizer, tudo foi sempre do mesmo jeito, tudo tem um padrão, tudo tem uma rotina, um passo a passo, um procedimento a fazer, e a gente vai fazer desse jeito, pronto e acabou. Quer dizer, as pessoas não querem algo, não arriscam algo novo, elas querem sempre o mesmo, elas querem fazer sempre do mesmo jeito, sempre o mesmo procedimento, sempre do maneira que está escrito, sempre, a mesma coisa. E aí acaba que isso é prejudicial, principalmente porque você pode encontrar maneiras melhores de fazer aquilo, né? Você pode ter um modelo melhor, mais eficiente, mas como as pessoas estão apegadas àquelas rotinas, àqueles procedimentos, nunca vão encontrar esse modelo melhor. E além disso, as coisas às vezes elas são tão, sabe, as regras elas são tão assim, são tão rígidas, sabe? Isso causa uma rigidez muito grande dentro do sistema burocrático. Por exemplo, teve um caso recente que o procedimento, a rotina era que a pessoa tinha que provar que ela estava viva para poder receber o INSS. E aí ela tinha que provar que estava viva em 2019 e em 2020. Aí a pessoa levou provas que estava viva em 2020,
mas ela não conseguiu receber o benefício porque ela tinha que provar que estava viva em 2019. Engraçado, né? Como a pessoa está viva em 2020 e não está viva em 2019. Quer dizer, por que esse excesso de formalidade, isso acontece? Por conta do apego à rotina. Vamos fazer desse jeito. Não, tá aqui, tá escrito aqui no documento burocrático que ela tem que provar que está viva em 2020 e 2019. Já provou que está em 2020, agora tem que ser 2019. Quer dizer, olha só, para e pensa a loucura que é, né? Quer dizer, esse apego acaba sendo uma burocracia excessiva que acaba ocasionando problemas. Uma outra disfunção da burocracia é que começam-se a se querer exibir sinais de autoridade. Como eu falei para vocês, uma das características da burocracia é essa hierarquização, né? Hierarquia de autoridade. Quer dizer, é muito forte. Quem está em cima manda quem está embaixo. Quem está embaixo obedece quem está em cima. Isso é muito forte dentro da burocracia. Então, as pessoas elas começam a querer exibir símbolos que provam que ela tem autoridade. Esses símbolos pode ser um uniforme diferente, pode ser uma camisa diferente, um crachá ali que mostre para ela que ela é o chefe, ela tá sobre os outros. Então isso acaba sendo ali um fator desconfortável dentro de uma organização burocrática. As pessoas não precisam ficar mostrando, né? Ah, tá aqui, eu tenho mais autoridade porque eu assumo cargo tal. E isso acaba sendo um problema, certo? E o último e o que você mais conhece provavelmente, conflito com o público, com atendimento. Então muitas vezes você foi em um local, você foi em uma empresa, em um órgão, você foi fazer alguma coisa, você foi exigir algum direito e aí você foi maltratado porque a pessoa disse que você tinha que fazer A, que você tinha que fazer B, que você tinha que fazer C. E normalmente isso acontece porque a pessoa, ela em vez de parar e pensar, será que eu posso ajudar essa pessoa a resolver o problema dela? Será que eu posso ali, digamos assim, não me apegar tanto a essas regras e resolver logo o problema dela, eliminar um desses passos ou alguma coisa do tipo? Ela não pensa isso, a pessoa que está atendendo. Ela pensa o seguinte: não, a regra é essa, o procedimento é esse, a pessoa tem que fazer isso aqui. E aí ela cobra da pessoa isso. E aí muitas vezes ela vai se indispor com o público que ela está atendendo. E o público vai se indispor com ela, vai ter conflito no atendimento. Se você chega no local onde a burocracia é muito grande, você logo se aborrece. A tendência é que você descarregue essa raiva na pessoa que está te atendendo. Principalmente se a pessoa que está te atendendo não demonstra boa vontade de te atender porque ela está preocupada em seguir uma rotina, seguir uma regra, seguir um formalismo, um padrão ali que ela sempre seguiu. E aí acaba que vocês acabam discutindo, brigando, entrando em conflito. Isso é uma disfunção da burocracia. Então esses são os pontos negativos. É por isso que a burocracia ela é muito criticada, é por isso que ela é sinônimo de ineficiência, por conta dessas disfunções que ela trouxe. Mas ela não foi idealizada, mais uma vez, eu falo, para ser assim. Ela foi idealizada por Max Weber para ser eficiente, para melhorar a velocidade de decisões, mas infelizmente essas disfunções acabaram acontecendo no meio do caminho. Ok? É isso aí, eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.